Vamos orar então? Deus, nós estamos diante da Tua palavra agora. Nós fazemos isso, Pai, com muito temor. Nosso coração anseia ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Vem de encontro à nossa necessidade. Eu peço, Pai, que cada pessoa que entrou aqui hoje se veja assim, Pai, como ouvinte da Tua palavra. Se veja como alvo do Teu falar. É o que nós pedimos, Pai. Nós pedimos no nome de Jesus. Que nós não saiamos daqui iguais, Pai, da maneira que entramos. Que a Tua palavra encontre com as necessidades do nosso coração e que haja transformação, que haja conversão, que haja arrependimento, que o Teu Espírito esteja trabalhando em cada vida. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, irmãos, vamos lá. Deus já falou bastante conosco hoje aqui. Eu acredito que já tem falado nos últimos domingos, né? Nós iniciamos essa série há 2 domingos e nós temos falado sobre esse tema da idolatria, que é um tema pesado, denso, né? A gente já falou isso aqui nos outros domingos e já deu para a gente sentir um pouco, né? É denso para vocês ficarem aí ouvindo, sentados e se esforçando para manter a atenção. É complicado para mim também, para preparar, né? Tenho passado aí por grandes provações. Tem sido difícil, né? Que eu acredito que é um tema que a gente merece dar a nossa maior atenção. E existe uma coisa, né? O diabo não quer que a gente dê atenção. Ele vai fazer de tudo para a gente não ouvir. Ele é o maior interessado que a gente não ouça e que a gente não se esforce, que a gente não vá a fundo, né, na mensagem. Começando do pastor, né? Que ele não se esforce tanto, que ele não vá além. E que a gente também, sentados aqui, a gente também não precise dar tanta atenção assim. Que ele seja repreendido, né? Em nome de Jesus. O Espírito de Deus quer falar com a igreja, Ele tem falado, né? A gente já tem falado algumas coisas, já. Eu vou falando, né? Não. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Tá Tá bom. com o microfone na Madonna? Dig Joy, né? Aquela música. Boca, pode ir para frente uma? Isso, a gente já aprendeu algumas coisas. A gente já viu que a Bíblia ela trata da idolatria como algo muito sério, não é verdade? Ela dá a maior atenção, de Gênesis até Apocalipse, à questão da idolatria. Na Bíblia, a idolatria é coisa seríssima. A idolatria não fica sem castigo. A idolatria não fica sem punição. A idolatria não fica sem maldição. E esse castigo não é aquele castigo que vai ser aplicado lá no futuro, quando a gente morrer, na eternidade, né? Depois do julgamento do dia final. O castigo da idolatria, ele é aplicado instantaneamente. Ele se aplica na nossa vida diária, na nossa realidade. Isso nós precisamos entender. Talvez, né? A gente já tenha, todos nós aqui, já tenha recebido já a recompensa por ter praticado idolatria. É bem provável, eu acredito que sim. Nós também já aprendemos que o castigo para isso, as pessoas se assemelham com o que cultuam. Lembra do versículo? Volta um, Boca. Tornem-se como eles, os ídolos, né? Aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. As pessoas se assemelham com o que cultuam. Ídolos cegos, surdos, não sentem com o coração, vazios, secos, sem vida espiritual, ídolos de dura cerviz,
os adoradores dos ídolos, os idólatras, aqueles que cultuam as imagens, eles se tornam assim também. Esse é o castigo bíblico. O castigo da idolatria, descrito na Bíblia, é esse castigo. As pessoas que adoram ídolos se tornam como os ídolos que elas cultuam. Elas vão se tornando cada vez mais parecidas com eles, sem vida espiritual, sem vida, não conseguem ver, não conseguem ouvir a voz e a palavra do Senhor, a mensagem, a pregação do Senhor, ninguém consegue ouvir, ninguém consegue ver. Coração de pedra, né, conforme a gente ouviu na canção, o profeta Isaías fala que nosso coração vai endurecendo e vai se tornando sem vida e vai se transformando num coração de pedra. Tudo isso já está muito... Depois a gente vai treinar melhor. Tá melhor, né, gente? Ok, ficar livre aqui de segurar o microfone. Todo mundo sabe, né? Vamos seguindo em frente, então. A gente já sabe essas coisas. Isso precisa ficar claro, porque hoje a gente precisa andar um pouco mais. Pode mais uma, Boca? Idolatria, então, 2.0, ponto 16. Essa questão dos pontinhos aí também já foi trabalhado. Idolatria é algo muito atual. Apesar de, às vezes, a gente pensar que é algo que ficou lá para trás, que a gente não tem mais problema com adoração de imagens. Nós já vimos, que é justamente o contrário. É muito diferente, né, a nossa realidade. A idolatria está rodando no nosso sistema operacional da vida, né? Ela foi atualizada, está totalmente atualizada. Às vezes a gente não percebe, ela vai se estabelecendo, se instalando, aquele vírus, né? E quando a gente se dá conta, já estamos dominados por eles, já estamos curvados diante deles. É muito, muito claro que isso tem acontecido. O problema da idolatria, né, e tudo isso que nós temos conversado aqui, irmãos, toda essa questão desse culto que nós fazemos à imagens que são projetadas pelo nosso coração, e daí nós então trabalhamos nessas imagens com as nossas próprias mãos, a gente produz, né, os artefatos do nosso coração, aquelas coisas que nos inspiram, e daqui a pouco esses objetos que são criados pelas nossas mãos, esses atos humanos, eles viram o jogo e eles dominam sobre nós, e nós terminamos de joelhos aos pés dessas imagens, desses ídolos. Nós vimos que ídolo, na Bíblia, é uma palavra grega que quer dizer imagem, culto à imagem. Eu sei, irmãos, todo objetivo, a gente já tem falado, né? Eu não estou perguntando para você se você tem algum ídolo ou não. Não é essa a questão que nós temos tratado. Não é isso que eu vou perguntar hoje também. Eu não vou perguntar para você se você tem algum ídolo escondido, se você é idólatra ou não. Porque eu sei, você é idólatra. Porque eu também sou. A questão não é se nós somos ou não, porque nós somos. Todos nós somos. Isso deve nos causar temor. Isso deve mexer com a gente. Isso deve nos levar ao arrependimento, né? A questão é, qual é o seu ídolo? Qual é? Quais são os seus ídolos? Onde eles estão escondidos? A gente sabe esconder bem. A gente viu que toda a palavra dirigida à idolatria na Bíblia é uma palavra dirigida ao povo de Deus. É o povo de Deus que não pode ser idólatra. Os outros povos são. Desde Adão, eu quero ser o meu próprio Deus, eu vou projetar, eu não vou refletir a imagem do meu Criador, eu quero projetar a minha própria. Desde isso, a humanidade se tornou idólatra. Mas o povo de Deus foi chamado para sair da idolatria. Desde Abraão. Mas o povo de Deus tem fracassado. Geração após geração fracassa. Isso não terminou no Novo Testamento.
A gente viu Jesus desafiando aquele povo, desafiando o tempo dele, identificando os ídolos, desnudando os ídolos daquele tempo. A gente vê em Apocalipse, mesma coisa. Todas as cartas dirigidas às 7 igrejas, elas terminam com a sentença: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus repetiu isso muitas vezes. O apóstolo Paulo repete isso muitas vezes em Coríntios, em Romanos. A palavra acerca da idolatria é dirigida para nós, igreja. Somos nós que estamos ficando cegos. Nós não mais enxergamos aquilo que o profeta Isaías disse lá no capítulo 53. Quem vai dar ouvidos à nossa pregação? Quem vai ser capaz de enxergar o braço do Senhor? Porque estamos todos cegos e surdos, e com corações duros, insensíveis. Assim como os nossos ídolos, assim como os nossos deuses falsos. A palavra de Deus é dirigida a nós, irmãos. É a nós. É para você, é para mim. Então, mais uma vez, né? Não fica pensando no outro irmão, na outra pessoa que está lá na outra igreja, na outra religião. É dirigida a você. E o desafio de hoje é você procurar identificar na sua vida onde você escondeu. Lembrar do povo de Israel? Põe para fora do acampamento. Põe para fora do acampamento. Porque esse ídolo vai te destruir. Vai te destruir. Não adianta vir na igreja no domingo. Não adianta pedir oração para o pastor. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não tem jeito. Pode ir mais uma boca. O verdadeiro Deus do seu coração é para onde seus pensamentos vão sem esforço, quando não há mais nada exigindo a sua atenção. Você quer saber onde está o seu ídolo? Onde ele está escondido? Lembra de Jesus dizendo: cadê o teu tesouro? Procura o teu tesouro, você vai encontrar o teu coração. Procura o teu coração, você vai encontrar o teu tesouro. Para onde vai a sua cabeça quando você está sozinho, sozinha? Facilmente, né? Quando nada exige sua atenção, quando você está tranquilo, você não tem que trabalhar, você não tem que pensar em nada, você está na solidão. Para onde vão os seus pensamentos? É bem provável que eles estejam indo na direção dos pés do seu ídolo, dos seus ídolos, dos seus deuses falsos. Será que quando você está livre de afazeres ou de preocupações, seus pensamentos te conduzem a Jesus, aos pés de Jesus? Quando você está sozinho em casa, quando você está lá de noite, ou em qualquer lugar, ninguém está olhando. Para onde vai o seu coração? Onde está o seu coração? Ele está. É fácil a gente identificar aí que estão os nossos ídolos ou o nosso verdadeiro Deus em Cristo Jesus. E o nosso desafio, irmãos, hoje, né? E nos próximos domingos, fora o domingo que vem, a gente vai ter a ceia, então a gente vai ter uma pausa. Depois dos próximos domingos de março, nós vamos tratar. Então hoje, mais 2 domingos, 3 ídolos. Nós aprendemos que o nosso desafio como igreja é identificar os ídolos, localizá-los, identificá-los e envergonhá-los, né? Desnudá-los, o nosso desafio. E hoje nós vamos tratar de um grande ídolo da nossa sociedade. Nós vivemos, né, imersos numa situação, numa cultura, no meio de um povo, né? Como o profeta Isaías, ele falou: eu não estou sozinho, eu não estou separado do meu povo, eu não sou melhor que o meu povo, eu tenho lábios impuros, eu sou impuro e eu vivo no meio de um povo assim também,
impuro, impuro. Nós somos produto do meio que a gente vive. Né? A nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, de responder às questões mais importantes da vida, tudo isso, irmãos, foi forjado. Estamos sendo forjados pelo nosso tempo, pelo que dizem aí os ídolos da nossa cultura. E a gente vai identificar um hoje, vamos tratar um, depois mais um e depois um terceiro. Eu não vou falar quais são, né, os outros, prefiro não falar, senão você vai ser tentado a dizer, vai falar sobre isso hoje, eu não preciso ouvir, talvez seja melhor eu ficar em casa. Então, vai ficar assim, vou falar só o de hoje, né? Pode ir mais um, Boca? Esse é o ídolo. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Um grande ídolo da nossa cultura. Se a gente for sincero, honesto, se a gente olhar com cuidado, nós vamos ver que a nossa geração, o nosso tempo, o nosso mundo hoje está de joelhos diante desse grande ídolo. Desse grande, entre aspas, né, Deus falso. Produto das projeções dos corações dos homens, da obra das suas mãos, do seu trabalhar, do seu construir, do seu edificar. Esse ídolo, irmãos, está colocando o nosso mundo de joelhos. E ele tem colocado a igreja de joelhos também. E ele tem colocado a sua vida aos seus pés. E você precisa entender disso. Você precisa saber disso. E precisa lançá-lo fora. Ele não é o teu Deus. Ao Senhor teu Deus servirá, só a Ele prestarás culto. É Ele que comanda o centro da sua vontade. É Ele que comanda o seu coração, seus sentimentos. Você precisa seguir, servir, adorar somente a Ele. E nós temos, com a nossa geração, sucumbido, caído. E eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. Nosso grande desafio, irmãos, atenta para as palavras do Senhor. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Por causa do sexo. O que o sexo, a sexualidade, tem nos obrigado a fazer? Esse Deus está mandando em nós. Está mandando na nossa cultura. E a gente se permite levar também. Ele tem nos obrigado a fazer muitas coisas. Ele tem um altar, né? E é engraçado não, é irônico, né? Nós temos a imagem, essa imagem é uma imagem antiga de Baal. Baal Peor. É o Deus da sensualidade dos povos lá cananeus, né, antigos, antes de Israel chegar por ali. Então a gente vê em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, a gente ouve muito falar de Baal, e depois nos outros livros também. Baal, para eles, era essa projeção, né, assumia, né, essa projeção da sensualidade, da sexualidade. E por causa disso, as nações se curvavam diante dele. Hoje a gente não vê mais a imagem, né? Essa estátua, ela é assustadora. A gente não percebe mais ela por aí. Mas ela está configurada, né? Ela assumiu uma nova forma. Esse ídolo está diferente, mas ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele já assumiu outros nomes, né? Ishtar, Afrodite, Dionísio, Baco. Depois ele termina com Eros, né? Aquela imagem bonitinha do Cupido, né? Que a gente fala, é tão bonitinho Cupido. É o Deus do amor, é o Deus do sexo. Não é tão agressivo assim como essa imagem aí, mas é o mesmo ídolo. E Deus tem castigado a nossa geração por causa disso. Às vezes a gente fala idolatria, a gente pensa lá em Aparecida do Norte,
em outros lugares de culto, né? Onde a gente encontra as imagens, e a gente fala, Deus vai amaldiçoar aquele povo. Meu amigo, meu irmão, abre os olhos. Se você estiver de joelhos diante desse Deus, se você estiver fazendo o que Ele manda, que Ele te ordena a fazer, se você estiver levando ao altar dEle os sacrifícios que Ele pede, o castigo está vindo sobre você e você não percebe. Você está ficando cego, né? Surdo, com o coração duro. Você não percebe. A imagem da criança sendo oferecida, né? Eles sacrificavam crianças. Existia uma grande estátua, né? Lá em Peor, dessa figura Baal. E essa estátua, no ventre dela, era um forno. E eles levavam os seus sacrifícios. E eles ofereciam. E esses sacrifícios eram queimados. Crianças eram queimadas, eram oferecidas. E a gente fala, eu jamais faria uma coisa dessa. Mas será que você não está fazendo? Por causa desse Deus, quantos pais de família estão abrindo mão do casamento? Né? Não consegue pensar em nada. Não consegue. É só a situação da oportunidade, do prazer imediato e da concretização do desejo. E é engraçado que a gente vai conversar com as pessoas depois, né? Eu já conversei com algumas pessoas, você pergunta, mas por que você fez isso? Por que você... Olha lá para sua esposa, né? Olha para ela. Por que você fez isso? Aí eles dizem, eu fiquei cego. Eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia me controlar. Fiquei cego, mudo, não via nada nem ninguém. Ele mandou eu obedecer. E eu ofereci minha esposa, os meus filhos, o meu emprego. Eu ofereço tudo. Nós temos nos curvado diante desse Deus. Quantas pessoas, né? Perdem horas e 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 horas buscando pornografia, né? Hoje está tão fácil. Ele é o Deus que reina, parece que está reinando absoluto, né? Ele tem acesso a todas as casas. Todos os momentos, Ele manda e todo mundo obedece. Ele manda e ninguém consegue resistir. Ninguém. De acordo com Camille Paglia, uma crítica social norte-americana, nada nos prende à lama terrena mais, né, a lama terrena do que o sexo. Segundo ela, apesar de reagir com ideologias humanistas como o marxismo, ou mesmo através da religião cristã, a nossa cultura está de joelhos diante desse Deus. E ela chama de ídolo, ela chama de imagem. Ela não é crente, ela é ateia, ela é homossexual. Mas ela enxergou isso, irmãos. Esse livro dela, Personas Sexuais, né? Um clássico aí dos anos 90. Eu não conhecia e recentemente eu comprei para ler. E eu me lembrava das palavras do profeta Isaías. Sabe, aquele cenário de Isaías, quando ele enxergava destruição total, devastação total, e ele fala, até quando, Senhor, vai ser assim? A Deus falou, até quando não restar nada. Tudo será queimado, os ídolos e os idólatras, todos devastados. Enquanto não houver total devastação, não adianta. E quando eu olho para o que ela escreve, irmãos, eu não posso deixar de fazer uma relação, né? Apesar de reagir à nossa cultura, primeiro com as ideologias, dizendo, o sexo é só uma coisa banal. É uma coisa banal, é um apetite. Você come, porque você tem fome, e você vai fazer sexo, porque você também tem uma fome. É uma necessidade primitiva, e não envolve a consciência, não envolve o coração.
Não pede, o sexo não pede nada disso, ele não pede compromisso, é só uma coisa banal. Irmãos, né, desde o século XVIII, a nossa cultura ela tem tentado empurrar isso, resistir, mas ela fracassou. É isso que a Camille diz, fracassou. O marxismo fracassou, porque não é assim. O sexo, o Deus do sexo, né? Eros, o Deus do amor, ele exige tudo de nós. Ele exige o nosso coração, ele exige a nossa devoção. Ele exige culto total. É ela que está dizendo. Né? Mais um, Boca, por favor. Eu também trouxe aqui essa imagem de Apocalipse, para a gente também não achar que essa previsão dela é uma previsão errada. O sexto anjo tocou a trombeta. Eu ouvi uma voz vinda das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Isso lá no capítulo 9, né? 1/3 da humanidade foi morto, isso no versículo 18, pelas 3 pragas: fogo, fumaça, enxofre. Fogo, fumaça, enxofre. Lembra do profeta Isaías? Lembra do profeta Jeremias? Lembra do profeta Amós? Fogo, fumaça, enxofre. E no 20, o restante da humanidade, os 2/3 que sobraram, o que aconteceu com esses 2/3? Se arrependeram? Se converteram? Não. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar aos demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, ídolos que não podem ver, nem podem ouvir e nem podem andar. Aí a gente lembra da devastação total, aquela cena que o profeta Isaías enxerga lá no capítulo 6, e a gente percebe que a coisa é muito séria. É muito séria. Mesmo assim, não quiseram se arrepender. Mesmo assim, continuaram devotos das obras das suas mãos. E você? Você está de joelhos diante de quem? A quem você tem cultuado? A quem você tem servido? A quem você tem obedecido? Quem? Está de joelhos diante de Eros, do amor? Você faz o que ele manda? Ele manda olha, você olha? Ele manda sorria e você sorri? Ele manda toque e você toca? Nós precisamos estar atentos, irmãos. Idolatria é coisa séria. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Esse texto também é um texto muito forte. Portanto, a ira de Deus, ela é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Irmãos, já receberam o castigo. É claro que vem mais pela frente, mas já começou a receber. Além do mais, no 28, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Olha o retrato aí, irmãos. Pode ir mais um, Boca? Eu separei só alguns trechinhos para a gente deixar que a palavra de Deus encontre espaço no nosso coração, né? Ecoe. E ela nos conduza na direção da libertação, irmãos. No 23, eles trocaram a glória de Deus, a glória do Deus imortal por imagens feitas por suas mãos. Eles trocaram a glória de Deus. Lembra lá de Deus falando para o profeta Jeremias? Ele falou, 2 coisas o meu povo fez. Meu povo está perecendo porque ele fez 2 coisas. Me abandonou, né? A mim me abandonou, manancial de águas vivas. E depois cavaram cisternas furadas, que não retêm a água. Eles estão morrendo secos, de inanição, e eles não percebem. Essa imagem, irmãos, trocaram a glória de Deus, de não refletir a imagem do Deus que tudo criou, para a glória dele, né? Trocaram. E agora decidiram projetar as suas próprias imagens e viver pelas suas próprias obras. Como é que alguém abre mão de uma família por algo que ele faz em 15 minutos? Me explica isso. Como é que alguém abre mão de uma vida? Como é que alguém abre mão? Explica, gente. Pensa nisso. No 24 diz, por isso Deus os entregou. Eles trocaram, eles decidiram cultuar a imagem. O que Deus fez? Lembra? Tornem-se como eles, todos os que os fabricam e todos aqueles que neles confiam. Tornem-se. Deus os entregou. E eles vão terminar como o seu ídolo. Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do corpo entre si. Degradação do corpo entre si. Pode ir mais um, Boca? Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Por causa disso.
É ladeira, sabe ladeira? Cada vez mais cego, cada vez mais mudo, cada vez mais surdo, cada vez mais insensível, cada vez mais morto, cada vez mais pedra. E é ladeira, é o que a gente tem percebido na nossa sociedade. Se a gente fizer uma pesquisa, e eu tenho feito isso, né, desde o século XX para cá, né, a gente tem caminhado a passos largos, ladeira abaixo. Igreja, eu estou falando da igreja, hein? Estou nem falando da cultura. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Pode mais não, Boca. Eu trouxe mais um trechinho. Eu sei que a letra está pequenininha, mas não perde isso, não. De novo, né? Porque às vezes a gente fica dizendo essas coisas, né? E o mundo olha para a gente e fala, tá vendo aí, falando mal do amor. Como é que vocês podem pregar o ódio em vez do amor? Porque o amor, ele é aquilo que mais importa na vida, na humanidade. Se uma pessoa ama a outra, isso é divino. A pessoa deve seguir o seu coração, ela deve seguir a sua felicidade. Se ela ama, então que vá ser feliz, que nada a impeça, que nada a reprima. E esses cristãos ficam dizendo todas essas coisas. Não importa o sexo, não importa a opção sexual, né? A questão do gênero, toda essa discussão do gênero que a gente tem ouvido. E eles olham para a gente e falam, tá, vocês são ultrapassados, essa Bíblia é coisa velha, coisa arcaica, inútil, não vale de nada. A humanidade está caminhando para cima, né? Ela está progredindo, ela está evoluindo. Mas eu quis trazer o que a Camille diz aí. Uma pessoa honesta que está vendo, ela não é crente nem nada, e olha o que ela falou. Pensando nesse retrato que a gente viu da humanidade idólatra aí em Romanos capítulo 1, lembrando um pouco daquilo que nós vimos lá em Isaías 6, olha o que a Camille disse aí. Ela disse isso numa entrevista o ano passado, ela teve no Brasil, é uma entrevista dela no Roda Viva, tem a entrevista na íntegra no YouTube. Aí eu peguei só um trechinho, olha o que ela disse. Em minhas pesquisas, na minha pesquisa histórica para escrever Sexual Persona, sempre falo sobre as fases mais avançadas de cultura. Sempre fui atraída pelas fases mais avançadas ou decadentes da cultura. Ela ficava olhando a mais avançada e a mais decadente de cada cultura. Oscar Wilde é um dos grandes expoentes no século XIX. Ele é uma de minhas maiores influências na juventude. Descobri em meu estudo que a história é cíclica. Cíclica. Em qualquer lugar do mundo você encontra um padrão em períodos antigos, que quando uma cultura começa seu declínio, você tem um surgimento de fenômenos transgênero. Isso é um sintoma do colapso de uma cultura. Como Roma caiu, o Ocidente também cairá. E o que nos restará? É o que ela diz. Ela é homossexual. E ela escreveu contra os rumos desse mundo, né? E ela foi atacada por causa disso, né? Toda essa discussão, não existe gênero, né? Estabelecido pelo gene. Não é a natureza que estabelece se você é homem ou se é mulher, não importa. O importante é o amor. Não existe mais família, segundo o que a Bíblia diz. O importante são as famílias que são constituídas através da afeição, do amor. O amor é a nossa única referência. Jesus pregava o amor, não pregava? Deus não é amor? Então, vamos cultuar o amor. Ele vai mandar, né, na nossa sociedade. Por causa disso, hoje, a gente sabe, você sabe, as nossas crianças estão sendo obrigadas a aprender na escola. Que ela vai ter que escolher se ela vai ser masculina ou feminina. E a ciência está aí para reverter os erros da natureza. Ela errou, você
É um menino no corpo de uma menina, você é uma menina no corpo de um menino. A natureza errou, Deus errou. E agora nós vamos consertar para que você viva o amor. Você vai mutilar seu corpo, você vai mudar seu corpo para que você viva o amor. Para que você se curve ao amor. O negócio é sério, gente. É sério. Mas não são só eles, né? É só um retrato. É uma questão de escada. A gente vai concedendo espaço, né? E a situação vai piorando. Nós vamos adorando o ídolo, né? E nós vamos sofrendo castigo. Sociedade. Isso não vai mudar, irmãos. Ela já disse, assim como Roma caiu, o Ocidente, o mundo ocidental vai cair também. Às vezes eu fico conversando com o Roger ali, né? E a gente fica pensando um pouco sobre essas teorias de partidos, né? E de poderes que querem governar, ditar hegemonia, essas coisas todas. Mas não vai ter jeito, não. Todo mundo vai fracassar. E a gente vai terminar na lama. A humanidade, esse retrato de Apocalipse, último dia, 6º selo sendo aberto, a 6ª trombeta tocando, é final, está para ser inaugurado o último dia humano na história. As duas partes que sobraram vão continuar idólatras. Idólatras. Por quê? Porque assim como os seus deuses mudos, cegos, sem vida espiritual, eles também se tornaram assim. Eles não vão ouvir a pregação. Não adianta, não adianta. É o chamado de Isaías, prega para que não ouçam, fale para que não escutem, mostre para que não vejam. É a nossa situação, a gente não é melhor. Eu não me dobro lá no homossexualismo, mas você se dobra na pornografia. Né? E nem só na pornografia. Como a gente olha hoje, as pessoas elas pensam assim, eu não posso viver sem um grande amor, sem uma grande história de amor. Essa é a razão da nossa vida. Como é que eu vou morrer sem experimentar um grande amor, um amor romântico? Eu me ligar a alguém de tal forma que eu vou alcançar felicidade. Idolatria. Quem falou que você precisa de um amor, de um grande amor? Se a gente olhar para os exemplos da Bíblia, essa coisa do romantismo, né, que a gente suspira. A gente olha na Bíblia, a gente não vê casais assim, né? O casal mais parecido com os nossos casais de hoje é o caso de Jacó. Lembra de Jacó? Jacó, irmão de Esaú, né? Enganou o irmão, era traiçoeiro. Problema familiar, né? Má formação, questão da mãe com o pai, uma série de coisas. Mas ele era desonesto. Teve que fugir para não ser morto pelo irmão. Gente boa. Aí ele foi para um lugar longe, né? A terra da mãe, dos ancestrais, dos pais da mãe. Uma terra onde outros deuses eram adorados, né? E ele chegou lá e ele olhou, e a Bíblia diz, né? Que ele olhou para Raquel. Ele falou, essa mulher vai ser minha. Essa mulher vai ser minha. Fala que ele olhou para Lia, e Lia tinha problema nos olhos, né? Tinha os olhos fracos. E a comparação que faz, ele olhou para Lia, Lia tinha os olhos fracos, ele olhou para Raquel, Raquel era maravilhosa, lindíssima. Ele olhou para Raquel e ele a desejou, ele falou, ela vai ser minha. Aí ele chegou para o Labão e falou, Labão, é o seguinte, eu quero me casar com a sua filha. Aí Labão falou, por que não? Ele só respondeu assim, evasivo. Por quê? Pode ser que seja. Aí, o que você vai me dar por ela? 7 anos de trabalho. Jacó trabalhou 7 anos. Ele dedicou 7 anos por aquela mulher.
É lindo, né? É o amor romântico. Coisa linda, história de amor. Ele escolheu. Não foi igual a Isaac, que alguém escolheu por ele. Jacó olhou, se apaixonou e trabalhou por ela e a conquistou. 7 anos de trabalho. Final dos 7 anos, o que aconteceu? Quem lembra? Noite de núpcias. Ela chegou lá para o casamento e ele participou daquela celebração. E depois ele se deitou com ela, no escuro. E ele celebrou. Né? Ele dormiu com Raquel e acordou com Lia. Não era Raquel, era Lia. Era outra, dos olhos fracos. Ele dormiu com Raquel. Pensando, eu estou dormindo com a Raquel, mas ele não estava dormindo. Acordou com a Lia. Olhos fracos. O que ele fez? Virou para Labão, mas você me enganou. Não te enganei. É porque a mais velha precisa casar primeiro. Não importa. Mais 7 anos da minha vida, eu vou trabalhar por ela. Ela vai ser minha. Ela vai ser minha esposa. Ele fez isso. 7 anos. E depois, gente, a gente olha na história, Raquel só deu trabalho. Raquel só deu problema para ele. Só problema. Por causa disso, os filhos de Israel brigaram. Eles odiavam uns aos outros. Porque Jacó amava Raquel. E amava os filhos de Raquel. E desprezava Lia e os filhos de Lia. Está vendo? Parece que é uma coisa boa, mas não é. Ele viveu para satisfazer o seu desejo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Pode mais uma boca. Eros, o amor. Ele não é tudo que você precisa. Ele não é o teu Deus. Ele não é. Ele não vai te oferecer vida. Ele não vai te oferecer essa vida boa, prometida. Ele não pode transcender, né? Esquece. Ele não é teu Deus. Joga ele fora. Joga ele fora. Baixa a cabeça, gente. Vamos buscar Deus agora. Vamos pedir para Ele agora. Que Espírito Santo nos tome pela mão, né? Eu gosto dessa imagem do Espírito Santo tomando a gente pela mão. Jesus falou, Ele vai ensinar tudo o que vocês precisam. Depois Ele disse, Ele vai conduzir vocês para a verdade. É assim que acontece. O Espírito Santo Consolador, Paráclito, Ele foi enviado para isso. Ele vai nos tomar pela mão. Pede para Ele agora. Permita que Ele te conduza. Ele vai te mostrar. É Ele que aponta, é Ele que convence do pecado, é Ele que convence da justiça, juízo. Permite, abre o teu coração, deixa Ele mostrar, deixa Ele apontar, deixa Ele desnudar o ídolo. Esse ídolo que não tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não enxerga, não ouve, tem boca, mas não fala, que não pode retribuir, que não pode fazer nada por você, que não pode te salvar, Ele não pode te salvar. Deixa Ele te mostrar tudo isso. Ídolo sem vida. Deita fora, joga fora. Permita. Pede a Deus agora.